Beleza, galera? Bom dia para vocês aí, tudo bem? Professor Wellington aqui. Queria dizer que estou com saudade de todos. A gente queria estar encontrando vocês aqui na escola, né? Como isso não é possível, estamos deixando aí as videoaulas. Hoje vamos deixar mais uma para vocês aí e espero que a gente se encontre em breve aí, pessoalmente. Valeu? Então, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando lá no livro 1 ainda sobre a frente C. A frente C vai trabalhar sobre potenciação e radiação, que na verdade ele traz ali como uma revisão do que vocês já viram lá no 9º ano, né? Mas a gente vai estar passando aqui as principais propriedades das potências e dos radicais e depois dando alguns exemplos aí, tá bom? Então olha lá, definição de potenciação. Então a potenciação, ela é dada por todo número A que pertence aos números reais e a um número N que pertence aos números naturais, ou seja, na verdade, essa potenciação nada mais é do que uma outra forma de se escrever um número, tá? Então, isso aqui tem a ver, muitas vezes, com você escrever um número de forma simplificada. Então, você usa o quê? A propriedade de potenciação ali. Então, eu tenho aqui A elevado a N. Dentro da potenciação, a gente tem dois termos aqui. Você pode olhar e observar. Eu tenho esse termo A, que a gente chama ele de base, e eu tenho, lá em cima, o meu termo N, que a gente chama ali de expoente. E há uma relação entre esse expoente e essa base aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, A vezes A, 3 pontinhos, vezes A lá. Isso indica o quê? Que esse N fatores vai indicar quantas vezes a minha base A vai se repetir, tá bom? Então, qual que é a relação entre o expoente e a base? Então, aqui, essa relação entre base e expoente, ela se dá da seguinte maneira. O meu expoente, ele vai fazer o quê? Ele indica quantas vezes essa base vai se repetir, tá? Então, esse expoente, ele faz o quê? Ele indica a quantidade de vezes que a base repete, tá? Então, a quantidade de vezes que a base vai repetir ali, bom? Beleza? E aqui, eu coloquei aqui dois expoentes que são aí bem tranquilos de se resolver, só que você tem que estar sempre atento aos dois, tá bom? Que é quando esse expoente for 0 e quando esse expoente aqui for 1. Toda vez que o expoente for igual a 0, independente da minha base, o meu resultado final vai ser 1. E toda vez que o meu expoente for 1, o meu resultado final vai ser o número que eu tenho aqui na própria base, tá? Então, toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. Expoente 1, o resultado é a própria base. Vamos fazer agora uns exemplos aqui e colocar isso aqui em prática, tá? Então, eu tenho lá 5 elevado a 3, bem tranquilinho então. Qual que é a relação entre esses dois números aqui, ó? O expoente 3 vai indicar quantas vezes essa base se repete. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 lá, né? Então, ó, o expoente indicou quantas vezes a base se repetia. 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Beleza? Aqui, ó, 7 elevado a 0. Todo número elevado a um expoente 0 tem como resposta 1. 17 elevado a 1. Todo número elevado a um expoente 1 tem como resultado ele próprio. Então, ali o 17. E aí aqui, coloquei dois exemplos para a gente trabalhar com isso aqui, ó, com base negativa. Quando a base for negativa, o que vai determinar se a minha resposta vai ser positivo ou negativo vai ser o meu expoente. É esse número aqui, ó. Porque toda vez que eu tiver um expoente que for ímpar, o que vai acontecer? Então, esse expoente ímpar, ele vai me dar uma resposta que é negativa, tá bom? E toda vez que o expoente for par, o que vai acontecer com a minha resposta? Ela vai ser positiva ali, tá bom? Vamos fazer esses dois aqui, ó. Menos 2 elevado a 3. O que isso aqui representa, gente? Representa isso aqui, ó. Menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, tá? E aí, se há uma multiplicação, o que tem aqui? Tem jogo de sinal. Então, menos e menos daria mais e menos. A minha resposta final seria menos aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza?
Menos 2 elevado à quarta. Então, seria isso aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, ó, menos e menos daria mais e menos daria menos, e menos vai me dar de resposta mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, ficaria aqui mais 16. Então, você não precisa ficar fazendo esses joguinhos de sinais aqui. Você só tem que lembrar que toda vez que a sua base for negativa, é o expoente que vai determinar se a resposta é positiva ou negativa. Tá? Expoente ímpar, resposta sempre negativa. Expoente par, resposta positiva. Beleza? Então, vamos lá agora, aqui com os dois exemplos finais. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o expoente negativo. Porque esse expoente negativo, ele vai indicar para mim o quê? Que há uma inversão dessa fração. Então, o expoente negativo aqui, ó, ele vai indicar para você o quê? Que você vai inverter o que se tem ali, tá? Então, você inverte a fração que se encontra ali e depois vai fazer a resolução normal. Então, olha lá, eu tenho 5 elevado a menos 3. Aí você vai falar para mim assim, aqui não é uma fração. É uma fração sim, porque todo número que não tem denominador, a gente sabe que esse denominador aqui é 1. Ele não aparece, mas eu tenho 1. Então, se eu tenho 5 sobre 1 elevado a menos 3, o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Primeiro eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 5, e aí o elevado a menos 3 lá, vai ser a 3 positivo aqui, tá bom? Então, o expoente negativo não tem nada a ver com a resposta ficar positiva ou negativa. Ela só vai determinar a inversão dessa fração antes da resolução. E aí eu vou ter lá, ó, 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui dá 1. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5, né? Que vai dar 125. Olha lá. Próximo aqui, ó. 4 terços elevado a menos 2. Então, como que vai ficar isso aqui? A primeira coisa que eu faço, eu vou inverter essas frações. 3 sobre 4, elevado lá a 2. E aí é só a gente resolver lá, né? 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. Beleza? Então, esses exemplos que eu fiz aqui, eles são bem tranquilinhos, tá? De você fazer aí. O que acontece? Vamos colocar isso em prática agora dentro de um exercício um pouco mais complexo ali para a gente resolver. Beleza, gente? Então, olha lá. Nesse exercício aqui, ele fala assim, ó, calcule o valor de cada expressão. Então, a gente vai ter aqui uma expressão numérica e eu vou aplicar aqui as propriedades de potência que a gente viu ali, tá? Então, o que eu tenho lá? 1 terço elevado a menos 1. O que a gente viu quando esse expoente é negativo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou inverter o numerador e o denominador, né? Então, ele vai ficar assim, ó, 3 sobre 1, e isso aqui vai estar elevado a 1. Eu vou fazer ele passo a passo aqui, bem tranquilo com você, tá bom? Para quem tem um pouquinho mais de facilidade, pode pular algumas etapas aí. E aí eu tenho aqui 3 elevado a menos 2. Então, o que isso aqui indica para mim? Que eu vou inverter numerador e denominador. Então, eu vou ficar assim, ó, mais 1 terço elevado a 2 positivo. Tudo isso está sobre o quê? Menos 1 terço elevado a menos 1. Aqui eu vou ter 2 sinais negativos. Repare que o primeiro, ele tem a ver com o expoente. O que acontece quando esse expoente é negativo? Eu inverto a fração. Então, vai ficar para mim assim, ó, 3 sobre 1. E a segunda? A segunda é o quê? É o negativo lá na minha base. Toda vez que a base é negativa, o que eu tenho que olhar? O expoente. Se o expoente é ímpar, a resposta vai ser negativa. Se o expoente é par, a resposta vai ser positiva. Então, isso aqui vai ficar para mim assim, ó, menos 3 sobre 1. Né? Menos, vou baixar esse menos e eu vou ter aqui menos 3 elevado a menos 2. Então, como que vai ficar isso aqui? Ó? Expoente negativo inverte a fração. Então, vai ficar 1 sobre 3. E a base negativa, o que eu tenho que olhar? Tenho que olhar o meu expoente lá. Então, expoente par, essa base vai ficar positivo. Se é positivo, não precisa aparecer aqui. Tá bom? Então, nesse primeiro passo, o que eu fiz? Eu eliminei todos os meus expoentes. Agora, a gente só vai resolver isso aqui. Tá? Então, como que vai ficar ali a parte de cima? 3 sobre 1 elevado a 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3, né? Mais 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 sobre 9.
1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 9. E isso está para menos 3 sobre 1 é menos 3. E aqui o que vai acontecer? Menos e mais vai dar menos. Menos 1 sobre 3. Eu vou ter isso aqui. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar com o quê? Com frações ó, que tem um denominador diferente. Então aqui eu tenho um denominador 1, aqui eu tenho um denominador 1 também. Então, voltando com vocês aí, propriedade de fração com denominador diferente, como que eu resolvo isso aqui? Ó? Eu determino um denominador comum, que é o 9. E aí o que eu faço com esse denominador comum aqui, ó, que é o 9? Eu divido pela parte de baixo e multiplico pela parte de cima. Então, 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 3 lá, 27. Mais 9 dividido por 9, 1. Vezes 1, 1. Então, vai ficar ali. Na parte de baixo, a mesma coisa. 1 e 3. Qual que é o denominador que eu vou ter aqui comum? Perdão, gente, aqui, ó. Menos 3 elevado a menos 2. Eu não me atentei para isso aqui, ó. Tá? Aqui tem o 2 também. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 1 sobre 9. Desculpa. Bom? Então, 1 e 9, denominador comum, 9. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes menos 3, menos 27. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, vamos trazer essa resolução para cá. Lá em cima vai ficar assim, ó, 27 mais 1, 28 sobre 9. Então, eu vou ter assim, ó, 28 sobre 9. E isso aqui está para a minha parte de baixo. Menos 27 menos 1, menos 28 sobre 9 também. Vai ficar assim, ó, menos 28 sobre 9. Outra regrinha de fração. Quando eu tenho fração dividindo fração, o que eu faço? A fração que está aqui embaixo, eu jogo ela lá em cima, invertendo o numerador e denominador. Então, vai ficar para mim assim, isso aqui, ó, 28 sobre 9, que multiplica, né, que passa invertendo, multiplica, 9 sobre menos 28. E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? 9 e 9 eu posso simplificar, cortando os dois, né? Vai sobrar para mim 28 dividido por menos 28. 28 dividido por 28 é 1, mais e menos, que é uma divisão, menos. Então, está aqui a minha resposta, menos 1. Beleza? Vamos fazer ali agora um segundo exemplo com vocês. No B aqui também, você vai ver que eu tenho ó, várias potências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essas potências. E aí você segue a regra de expressão numérica comum. O que a gente pode tirar primeiro? Tirar primeiro o que está entre parênteses, depois resolver a multiplicação e assim sucessivamente. Olhando, você vai ver que a gente tem vários expoentes. Então, vamos eliminar esses expoentes aqui. Então, eu vou ter lá 2 elevado a menos 2. Como que isso aqui vai ficar para mim? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Por quê? Porque se o expoente é negativo, indica que eu vou inverter numerador e denominador. Que multiplica 1 meio elevado a menos 2. Então, a mesma coisa. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a menos 2, a 2 positivo lá. Porque eu inverti, fica positivo. Mais 5 que multiplica 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E isso tudo está elevado a menos 1. Então, fechei aqui, né? Beleza. E agora? Agora vamos eliminar esses dois aqui. Então, eu vou ter lá 1 meio elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Que multiplica 2 elevado ao quadrado, 4. Sobre 1 aqui. Mais 5 vezes 1, 5. Isso tudo está elevado lá a menos 1. E aí eu vou ter aqui, ó, 1 quarto que multiplica 4 sobre 1. Multiplicação de fração. O que a gente faz? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar lá 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 5. Tudo isso está elevado a menos 1. Vamos vir aqui para a gente terminar. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu vou ter 1 mais 5 elevado a menos 1. 1 mais 5, 6. Então, vai ficar para mim isso aqui, ó, 6 elevado a menos 1. Tirando esse expoente menos 1, ele vai inverter numerador e denominador
Isso aqui vai dar de resposta para mim 1 sobre 6. Certo? Está aqui a resposta da letra B. Beleza, galera? Então vamos trabalhar lá algumas propriedades dessas potências, tá bom? A gente vai começar trabalhando quando eu tiver potência de mesma base, tá bom? Então, na multiplicação e na divisão de potência de mesma base. O que acontece? Quando eu estou multiplicando potência de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou sempre somar esses expoentes, tá? E quando eu estiver dividindo potência de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, eu vou diminuir esses expoentes. Então é bem facinho de você memorizar aí. Se está multiplicando, você soma os expoentes. Se está dividindo, você diminui esses expoentes, tá bom? Então está marcado aqui, ó. Potência de mesma base, multiplicação a gente soma os expoentes, divisão a gente diminui. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar bem fácil para você entender aí, ó. Se eu tiver assim, ó, 5 elevado a 4, que multiplica 5 elevado a 3. Então, o resultado disso aqui vai ser o quê? Ó? Eu tenho bases iguais, eu vou repetir essa base, e o que eu vou fazer com o expoente? Eu vou somar. 4 mais 3, então a gente vai fazer isso aqui. Ó. A gente vai somar esses expoentes, né? 4 mais 3 vai dar 7 lá, tá bom? Então, essa seria a minha resposta. Você vai poder aplicar isso aqui, dependendo do exercício, para facilitar a sua resolução aí, tá bom? Na divisão, então vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tiver assim, ó, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 3. Como que isso aqui ficaria? Então, olha lá. Eu vou repetir essa base, no caso, base 2. E aí, o que eu vou fazer? Vou subtrair, diminuir esses expoentes. Então, 9 menos 3, 6. Vai ficar lá 2 elevado a 6. Tá bom? Só se atenta nisso aqui no jogo de sinal. Porque você sabe que a gente faz jogo de sinal na multiplicação, na divisão, ou quando a gente tiver dois sinais juntos. E aqui pode ser que isso aconteça. Se eu tiver ela assim, ó, 2 elevado a 7, manter a mesma base aqui, dividido por 2 elevado a menos 4, ó, qual que é a regrinha lá? A gente repete a base, e o que a gente faz com o expoente quando é divisão? A gente subtrai, diminui. Só que aí eu vou ter isso aqui, ó, dois sinais juntos, menos e menos. E esse menos e menos vai virar mais. Então eu vou ter 7 mais 4. Então a minha resposta vai ficar 2 elevado a 11 lá. Beleza? Então potência de mesma base, é isso aqui que você precisa saber. Tá? Então vamos lá. Quando eu tiver isso aqui, ó, potência da potência, o que a gente faz? A gente multiplica esses dois expoentes ali. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tiver isso aqui, ó, 5, vou fazer um outro número aqui, ó, 2, que eu vou fazer ele de duas maneiras, porque isso aqui, ó, é importante você entender, que isso aqui é diferente, vou fazer aqui um pouquinho, desculpa, disso aqui, ó. Bom, isso aqui são duas coisas diferentes, tá? Então, vamos lá, como que eu resolvo essa primeira aqui de cima? 2 elevado a 2, que está elevado a 3. Repare que o que está sendo elevado a 3 é todo esse termo aqui. Então, eu vou aplicar isso aqui, ó, potência da potência, o que eu faço? Multiplico os dois. Então, a minha resposta aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Beleza? Agora, aqui não, ó. Nesse segundo exemplo, o que está elevado? É só o meu 2zinho lá. Então, a minha resposta seria 2 elevado a quanto isso aqui? 2 elevado à terceira. Repare que não é isso aqui que está elevado, é aqui. Ó. Indica que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, esse aqui seria 2 elevado a 8. Bom? Então, é diferente esses dois casos aqui. Só prestar atenção, mas é bem tranquilinho também. Essas duas propriedades que eu coloquei aqui, você vai usar ela menos, tá bom? Por quê? Porque se você tiver uma multiplicação, entre parênteses aqui, de uma potência, você pode separar. E se você tiver ela separado, você pode agrupar de acordo com o que for pedido para você, e isso for te ajudar na resolução, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá, vou fazer um exemplo aqui. Se eu tivesse assim, ó, 2 vezes 3 elevado a 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5, que multiplica 3 elevado a 5. Mas para que a gente vai fazer isso, gente? Se o exercício te fornecer uma maneira de resolver que precise fazer isso e fique mais fácil, você vai fazer.
tá bom? Isso aqui não estamos resolvendo nada, só estamos reescrevendo de uma outra maneira. Ali a gente já vai conseguir colocar isso aqui em prática, tá? Na divisão a mesma coisa. Se eu tenho isso aqui, uma divisão por um mesmo expoente, ela pode ser escrita dessa maneira. Ou o inverso, se ela estiver assim, eu posso reescrevê-la daquela maneira ali. Então vamos fazer um exemplo também aqui. Se eu tiver lá, 5 sobre 3 elevado a 7. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 7 sobre 3 elevado a 7 lá, tá bom? Então aqui vamos fazer esse exemplo aqui, esse exercício, para a gente tentar colocar isso aqui em prática e você ver como que você vai utilizar ali. Então a gente tem aqui, ó, simplifique as expressões. 4 elevado a 10, que multiplica 3 elevado a 7, sobre 2 elevado a 20, que multiplica 81. Primeira coisa que eu tenho que ter aqui para simplificar é uma base igual. Você viu que em todas as propriedades que eu trabalhei ali de multiplicação e divisão, o que ela pegava? Ela pegava uma base igual. Então eu vou olhar esse exemplo, vamos começar com a letra A, e a gente percebe que eu não tenho bases iguais. Só que eu consigo transformar essas bases, transformando ela aqui numa base igual a outra que já aparece ali, né? Se você olhar, você vai ver que a base 2 e a base 3 são dois números primos, não tem o que a gente fazer com elas. Então vamos trabalhar com o 4 e o 81. Esse 4 aqui, se a gente fatorar o 4 lá, como que ele fica? 4 é a mesma coisa, divide por 2 que dá 2, divide por 2 que dá 1. 4 nada mais é do que 2 elevado a 2. Então vamos usar isso aqui. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2 no lugar daquele 4. Só que aí o 4 já estava elevado a uma potência 10. Então, a um expoente 10, desculpa. Então vamos manter lá, né? Então, ó, 2 elevado a 2 veio daqui do 4, que multiplica o 3, que não tem o que fazer com ele, sobre 7. Tudo isso está 2 elevado a 20, também não tem como mexer, porque o 2 já é um número primo. O 81. O 81 também a gente consegue fatorar ele. Se a gente pegar o 81, não dá para dividir por 2, né, porque é ímpar, mas dá para dividir por 3, que dá 27. Dá para dividir por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Então, esse 81 nada mais é do que 3 elevado à quarta. Então, eu posso reescrever ele aqui, ó, como 3 elevado à quarta. E você já olha e já começa a perceber que de um exercício onde eu não tinha nenhuma base igual, eu já começo a ter algumas bases iguais aqui, né? Vamos continuar lá. O que acontece aqui, ó? Potência da potência, a gente multiplica. Então, vai sobrar para mim isso aqui, ó. 2 elevado a 20, 2 vezes 10, 20, que multiplica 3 elevado a 7, que está para quê? 2 elevado a 20, que multiplica 3 elevado à quarta. E aí aqui eu já vou ter a minha resposta. 2 elevado a 20, 2 elevado a 20. A gente pode cortar e vai sobrar para mim 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado à quarta. Quando a gente tem uma divisão de bases iguais, o que a gente viu? A gente diminui os expoentes. Então, repete a base, que é 3, 7 menos 4, 3. Então, 3 elevado a 3. Então, essa é a minha resposta. Tá? Ela pode aparecer assim, se for um exercício de alternativa, ou ela pode ter o número ali resolvido, essa potência, né? 3 elevado a 3 é 27. Então, aqui ou aqui, qualquer uma das duas está correta. Na letra B, se você olhar, você vai ver aqui, ó, o 15 elevado a 2 vezes 81 elevado a 3, 9 que multiplica 27 à quarta. Isso aqui você já tem que ter nessa percepção. Quais são os números que eu posso transformar essa base? Gente, 81, 27, 9, está tudo associado ao número 3, né? Se a gente pegar aí, a parte de PG multiplicando por 3, você vai ver que esses números aqui, eles estão associados aí ao número primo 3. E o 15 não. O 15 não vai fazer parte. E aí, o que eu vou fazer com esse 15? Aí você vai aplicar essas duas propriedades aqui, ó, que eu falei que a gente usa menos, mas em alguns casos elas são necessárias, tá? Então, vai aplicar ali. Eu já vou começar resolvendo todo ele de uma vez só. Você poderia trabalhar primeiro essa parte e depois deixar essa lá para o fim também, que não ia ter problema. Porque a hora que chegasse lá no fim, você ia ver que ia ter que fazer alguma coisa com esse 15 elevado ao quadrado aqui. Tá? Mas o que acontece aqui? 15 elevado ao quadrado, o que esse 15 é? 15 não é um número primo, mas ele é o produto de dois números primos, 3 e 5. Se eu fizer a fatoração de 15, vai dar o quê?
3 e 5, né? Então, esse 15 ele pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. Vamos lá. 3 que multiplica 5 e tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, eu peguei o 15 e eu decompus ele ali em dois termos. Que multiplica 81 elevado a 3. Esse 81 eu acabei de fatorar ele, deu 3 elevado a quarta. Então, o 81 é isso aqui, ó, 3 elevado a quarta. Só que aí eu já tenho esse 3 lá, vamos colocar ele aqui. Tudo isso está para 9. Qual que é a fatoração de 9? 3 elevado ao quadrado, né? Então, 9, se eu pegar o 9 daqui, 3 elevado a 2. Que multiplique esse 27, fatoração de 27, 3 elevado a 3. E aí isso aqui também está elevado ali a quarta. E aí já deu uma boa melhorada. Já tem a base 3 aparecendo aí em quase toda a conta, né? Vamos continuar então aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Os dois estão dentro do parênteses, indica o quê? Que esse expoente 2 vale para todo mundo lá. Então, vai ficar assim, ó, 3 elevado a 2, que multiplica 5 elevado a 2, que multiplica 3 elevado. Potência da potência multiplica 4 vezes 3, 12. Tudo isso sobre 3 elevado a 2, que multiplica 3 vezes 4, 12. Então, 3 elevado a 12. E aqui eu nem preciso somar essas bases aqui, ó. Somar esses expoentes nas bases iguais. Porque você vai olhar e vai ver, ó, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2. A gente pode cortar. 3 elevado a 12, 3 elevado a 12. A gente pode cortar. O que sobrou para mim de resposta ali? 5 elevado a 2. Ou 5 elevado a 2, 25. Beleza? Então, a gente encerra aqui essa parte de potência. Vamos agora para a parte de radicais, de radiação ali. Beleza, galera? Então, lá, parte de radiciação agora com vocês, tá? Então, aqui eu vou passar as principais propriedades. Algumas delas você vai usar mais, outras menos. Mas você vai ver que dentro dos exercícios propostos, tem umas que você acha que nunca vai usar e em determinado momento você vai precisar saber, tá? Então, vamos lá. Bem tranquilinho também isso aqui, ó. Se eu tiver lá qualquer termo, ó, raiz elevada ao índice lá n de A vezes B. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Ou seja, eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso separar. E eu posso fazer o inverso também disso. Quando que você vai fazer? Quando for favorável para você na resolução ali, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 49 vezes raiz de 25. Se você fizer 49 vezes 25, vai dar um número grande aí, né, para você achar a raiz. Só que se você tem comigo que 49 e 25 são dois quadrados perfeitos, o que isso aqui pode ser escrito? Ele pode ser escrito dessa maneira. Raiz de 49 que multiplica a raiz de 25, ou seja, ele estava junto, eu posso separar. Você não precisa ficar aplicando essas regrinhas aqui, já pode fazer direto, tá? É só importante você entender que nesse tipo de situação, quando eu consigo fazer isso aqui direto, beleza, vai embora. Agora, tem determinadas situações que você vai ter um quadrado perfeito e o outro não. Aí, o que você faz? Aí, você só tira um ali. Mas vai ser bem utilizado isso aqui, tá? Então, raiz de 49 é 7, que multiplica a raiz de 25, 5. 7 vezes 5, 35. Então, essa seria a minha resposta lá, tá bom? Se você fizer 49 vezes 25, vai dar lá aquele 1.225, que a raiz é 35, se eu não estiver enganado, tá bom? Aqui, ó. 3 vezes 12, aqui eu já tenho o inverso, eu tenho dois números que estão separados, eu posso agrupar eles. Quando que a gente faz isso? Quando for favorável para mim, nesse caso porque se eu agrupar aqui o 3 e o 12, o que eu vou ter? 3 vezes 12 resulta para mim em 36, e 36 ele é o quê? Ele é um quadrado perfeito. Qual que é a raiz de 36? 6. Então eu simplifico bem o meu exercício, tá bom? Segunda propriedade aqui para vocês, que é a propriedade do quociente aqui dos radicais. Ou seja, eu tenho uma divisão, é igual a da multiplicação. Ela está junto, eu posso separar. Ou ela está separado, eu posso agrupar. Vamos ver aqui. Ó. Se eu tiver lá assim, ó, 64 sobre 9. O que acontece aqui? 64 dividido por 9 vai dar um número quebrado, né? Para mim achar a raiz disso aqui é difícil. Então, o que eu faço? Eu posso reescrever eles aqui separando. Porque tanto o 64 quanto o 9 são dois quadrados perfeitos. Então, raiz de 64, 8. Raiz de 9 ali, 3 para mim. Então, 8 sobre 3. Já nesse outro aqui, o que eu tenho? Raiz de 80 e raiz de 5.
eles não são quadrados perfeitos aqui. Então, uma das maneiras de eu resolver isso aqui é reescrever ele dentro do mesmo, radicando lá. Então, raiz de 80 dividido por 5. Aqui eu posso fazer essa divisão. 80 dividido por 5 dá 16. E a raiz de 16 é 4. Tá bom? Então, você aplica isso de acordo com o que for favorável para você no exercício. Tá bom? Próximo aqui eu tenho aqui, ó. Repare que esse Pzinho, ou seja, o meu expoente lá fora, ele está escrito lá fora, mas eu posso jogar ele aqui para dentro da raiz. Então, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Vamos para o exemplo aí para você entender. O que eu tenho aqui? Ó, raiz sexta de quarto elevado lá ao cubo. Para resolver a raiz elevada à sexta aqui de 4, vai dar um número quebrado, difícil de se resolver. Mas, com essa propriedade, ou seja, eu posso pegar o meu expoente e jogar aqui para dentro, já ficaria de outra maneira isso aqui para mim. Já ficaria assim, ó, raiz sexta de 4 elevado a 3. Tá? E aí aqui já dá para a gente aplicar alguma coisa. Mas eu vou trabalhar em cima disso aqui que eu estou passando para vocês. Então, o que a gente pode fazer com esse 4 que a gente viu lá na parte de potência? Eu posso simplificar esse 4 aqui. Ó. Então, isso aqui vai ser reescrito para mim da seguinte maneira. Raiz sexta, qual que é a fatoração de 4? 2 elevado ao quadrado, e isso está elevado ao 3 que eu tenho aqui agora. E aí, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, vou continuar aqui, vai ficar meio torto, né? Mas eu vou ter isso aqui, ó, raiz sexta de 2 elevado a sexta. Potência da potência a gente multiplica, 2 vezes 3, 6. O que eu faço aqui? Cortei, eliminei, posso tirar da raiz. Então, a minha resposta aqui seria 2. Beleza? Próximo aqui, eu tenho lá, raiz de n, e aí dentro dessa raiz eu tenho uma outra raiz de p. O que a gente vai fazer aqui? Opa, aqui é n, que tem que ser um pzinho, né? Troquei ali, não mudei aqui, tá bom? Então, eu vou sempre multiplicar os meus dois índices lá, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Quando que a gente vai fazer isso? Quando for favorável. Então, olha aqui comigo, eu tenho lá raiz quinta e aqui dentro eu tenho uma raiz quadrada. Eu posso multiplicar os dois. Isso aqui ficaria para mim como? Ficaria assim, ó, raiz décima, que 2 vezes 5 é 10. Se não tem nenhum índice aqui, é 2. Né? De quantos? De 1024. E aí, se você fatorar esse 1024, você vai ver que ele nada mais é, se a gente fizer a fatoração lá dividindo por 2, de 2 elevado a 10. Então, de novo, tenho aqui igual, posso cortar, o que sobra para mim? O 2 lá, tá bom? E aqui, a quinta propriedade que eu coloquei nessa parte aqui, ela vai trabalhar com isso aqui. Ó. Eu posso pegar uma raiz e transformar ela num expoente fracionário. Isso aqui já é bem claro para você. Porque qual que é o inverso de mais? É menos. Qual que é o inverso de vezes? É dividir. E qual que é o inverso da potência? É a raiz. Então, aqui, a gente vai aplicar isso aí. Só que eu estou trabalhando com o quê? Com um expoente fracionário. Né? Então, ó, eu posso pegar uma raiz e transformar em um número com expoente fracionário. Eu posso pegar um número com expoente fracionário e transformar numa raiz ali. Tá bom? Quando que você faz isso? Quando for favorável, né? Então, eu tenho lá, aqui tem uma regrinha, ó, o que está por dentro, ou seja, está lá na sombra, ele vai lá para cima no sol. E o que está aqui fora no sol, ele vem aqui para baixo na sombra, tá? Na hora de inverter ali. Então, olha aqui o que eu tenho. Aqui eu tenho 216 elevado a 1/3. Se eu falasse para você simplificar esse número, ele ia te dar um pouco de trabalho, porque o nosso expoente é uma fração, e além de ser uma fração, ele ia ser uma dízima periódica. Então, o que eu posso fazer com ela? Eu posso reescrever ela na forma de raiz. Né? Então, 216 lá, e aí é só me atentar para isso aqui. Ó. O que está por cima, ele vai lá dentro. Então, elevado a 1. E o que está por baixo, vem aqui no meu índice. E aí eu vou ter isso aqui, ó, 216 elevado a 1, e ele quer a raiz cúbica daquilo ali. Então, eu vou ter lá que essa raiz cúbica de 216, ela é igual a 6. Né? Aqui você vai fazer lá. Que número vezes ele mesmo, 3 vezes, vai dar 216. É o 6, tá bom? Se você não consegue fazer isso, o que a gente vai
usar para fazer aqui? A gente vai usar propriedade de fatoração agora com vocês. E aí eu vou, inclusive, fatorar esse número ali de exemplo daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, gente? Então aqui, essa parte de fatoração, o que é importante você entender? Que todas as outras propriedades que eu passar para você ali, multiplicação, divisão, adição, subtração, até na parte de racionalizar qualquer número, ela vai estar associada a isso aqui, ó. Você fatorar esse número que fica muito mais fácil de você resolver, tá bom? Onde que a gente utiliza essa fatoração? A gente vai trabalhar quando eu não tiver número que é um quadrado perfeito ou um cubo perfeito ali, né? Então, se eu tiver lá assim, ó, raiz de 9. Raiz de 9 é mais ou menos 3. Vamos trabalhar com 3 aqui. Raiz de 121. Raiz de 121 é 11. Então, esses números são quadrados perfeitos, né? Qual que é a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Então, nesses casos, eu não vou aplicar essas propriedades. Eu vou aplicar quando eu tiver isso aqui, ó. Quando eu não tiver quadrado ou cubo perfeito ali, tá bom? Então, o primeiro aqui, exemplo 1, ele traz assim, raiz de 20. Como que a gente pode reescrever isso aqui através da fatoração? A gente vai fazer isso aqui, gente, ó. Fazer lá a decomposição em fatores primos desse número. Então, 20, posso dividir por 2, que dá 10. Posso dividir por 2, que dá 5. Posso dividir por 5, que dá 1. Ficou assim, ó. E aí eu vou olhar o quê? Qual que é o meu índice aqui, ó, a minha raiz? 2, né? Se ali é 2, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar isso aqui de 2 em 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a 2, que multiplica 5. Por que eu elevo a 2? Porque tudo que eu consigo elevar a 2 é como se ele cortasse aqui a raiz e isso vai cair fora da raiz. Então, esse 2 aqui que eu cortei vai para fora. Então, ele vai ficar como lá? Ele vai ficar assim, ó, 2, e o que eu não corto permanece lá dentro. Então, meu 5 vai permanecer lá dentro, tá? Então, uma outra maneira de se escrever o 20 é assim, 2 raiz de 5. Aonde a gente vai aplicar isso aqui? Você já vai ver na sequência, nas outras propriedades, que a primeira coisa que eu provavelmente vou ter que fazer é fatorar esses números ali, tá bom? Aqui eu tenho, ó, raiz cúbica de 48. 48 também não é um cubo perfeito. Então, o que a gente vai fazer com esse 48? Nós vamos fatorar ele aqui, ó. Então, ó, 48, vamos lá. A gente pode dividir por 2, que dá 24, por 2 de novo, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e por 3, que dá 1. E aí, aqui, eu vou agrupar agora de quantos? Ó? De 3 em 3, porque lá em cima eu tenho o 3, é uma raiz cúbica, então eu preciso elevar isso aqui a 3 para conseguir cortar e jogar fora da raiz. Então, eu teria isso aqui, ó, 2 elevado a 3, que multiplica 2, que multiplica 3. Tudo que eu consigo elevar, ele corta e vai cair fora da raiz. Então, esse 2 aqui, ele vai fazer o quê? Vai cair fora da raiz. E o que não corta? O que não corta permanece lá dentro. Então, ó, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho 2, raiz cúbica de 6, como a forma mais reduzida desse número aqui. Tá bom? Repara que aqui eu consegui cortar um termo e não cortei 2. Eu multipliquei. Se fosse o inverso, você vai fazer a mesma coisa. Se der para cortar 2 ou 3 termos, corta tudo, multiplica e joga para fora. Tá? E aqui o 216 é o que a gente fez lá no exercício anterior e eu cheguei no 6 de resposta. Pode ser para raiz quadrada, para raiz cúbica, o que for. Se você não sabe isso aí, não consegue fazer mentalmente, uma maneira de você descobrir é fazendo essa fatoração. Né? Então, eu pego lá, ó, 216. A gente vai fatorar ele. Divide por 2, que dá 108. Divide por 2, que dá 54. Divide por 2, que dá 27. Divide por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Então, ficou assim. Ó. E aí, o que aconteceu aqui? Como eu estou trabalhando lá com raiz cúbica, ó, vou juntar de 3 em 3. Então, eu vou ter lá 2 elevado ao cubo. 3, aqui também, vou elevar lá. E o que aconteceu? Eu consegui elevar tudo. Não sobrou nada para ficar dentro da raiz. Então, isso aqui indica para mim que eu estou trabalhando com um cubo perfeito. Ou se for raiz quadrada, se fosse outro número ali, com um quadrado perfeito. Então, tudo que eu consigo cortar, eu jogo para fora. Então, vai ficar lá 2 vezes 3, 6. Então, a resposta disso aqui seria só 6. Não permanece nada dentro da raiz.
porque ele é um quadrado perfeito. Beleza? Vamos lá agora para adição, subtração, multiplicação e divisão. Tudo bem, galera? Então, olha lá. Então, lá, a parte de adição e subtração de radicais. O que você vai ter que se atentar? Eu escrevi aqui de uma forma bem simples para você entender, tá bom? Então, na adição e na subtração, o que a gente vai fazer? A gente soma ou diminui a parte de fora, ou seja, o que está fora da raiz, e a gente sempre vai repetir a parte que está dentro, ou seja, o radicando. Eu nunca vou mexer nele. E quando que eu vou fazer isso? Sempre que o radicando, ou seja, a parte de dentro for igual, tá bom? Então, se eu tivesse assim, ó, 5 raiz de 7 mais 4 raiz de 7. Isso aqui, ó, eu posso juntar, porque o radicando 7 e 7 é igual, então eu posso juntar esses dois termos. Então, o que eu faço? Eu junto a parte de fora, 5 mais 4, 9, e eu vou repetir a parte de dentro, que é o 7. Só que isso aqui estava bem tranquilinho, né? Ele não vai aparecer para você assim. Então, o que você vai ter que fazer muitas vezes primeiro? Primeiro, a gente vai ter que fatorar isso aqui, ó, porque se você olhar aqui, deixa eu trocar aqui que eu coloquei o mesmo valor, vou colocar outro valor aqui, 108. Vai acontecer isso aqui, ó, raiz de 8 mais raiz de 50 menos raiz de 72 mais raiz de 108. Eu não tenho nada igual, não dá para somar nada, porque para somar ou diminuir tem que ser igual. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos ter que fatorar cada um desses termos aqui. Então, essa fatoração eu já vou colocando para você direto aqui, tá bom? Raiz de 8, se você fatorar lá, vai dar isso aqui, ó, 2 raiz de 2, mais fatoração de 50, 5 raiz de 2, menos fatoração de 72, 6 raiz de 2, mais fatoração de 108, se você fatorar ele ali, vai dar 6 raiz de 3. E aí, agora sim, você vai ver que eu consigo agrupar algumas coisas ali, ó. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Posso juntar tudo isso aqui. Então, como que vai ficar para mim? 2 mais 5 dá 7. 7 menos 6 dá 1. Então, vai ficar para mim 1 raiz de 2. Esse 1 nem precisa aparecer aqui, né? Mais 6 raiz de 3. Então, aqui, posso juntar esses dois? Não posso, né? Porque, ó, raiz de 2 e raiz de 3 é diferente. Então, isso aqui é a forma mais reduzida que eu consigo escrever essa expressão aqui, tá bom? Letra B ali, ó. Então, trabalhando com raiz cúbica, vamos ver o que a gente faz nessa letra B, dentro do que a gente viu agora e que viu anteriormente ali. O que eu vou fazer ali primeiro? Você vai ver que eu tenho raiz e tem uma raiz lá dentro. Então, vamos começar resolvendo isso aqui, ó. Aqui, o que eu vou ter? Duas frações com bases diferentes, ali, com o denominador diferente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, achar o denominador comum, resolver essas frações aqui. Enquanto isso, a gente abaixa lá. Então, vai ficar assim para mim, ó, raiz cúbica de 14 sobre 125. E aí, eu vou resolver com você aqui isso aqui, ó. 5 e 25, qual que é o denominador comum entre eles lá? 25, né? O que eu faço com esse 25? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 3, 15, menos 25 dividido por 25, 1, vezes 11, 11. Então, vai ficar o quê? 15 menos 11, 4 sobre 25. Então, aqui para mim vai ficar mais do que a raiz de 4 sobre 25. E aí? Aí você vai olhar aqui agora e já consegue perceber comigo o quê? Que aqui eu tenho... Dentro dessa raiz, o que eu tenho? 4 e 25, dois quadrados perfeitos. Então, você não precisa fazer isso aqui. Mas isso aqui, ó, a gente viu ele nas propriedades anteriores, eu posso reescrever ele como raiz de 4 sobre raiz de 25. Concorda comigo? Concorda comigo aí? Dentro do que a gente viu, ó, está dentro do mesmo radical, posso escrever isso aqui separado lá. E aí, o que acontece? Os dois são quadrados perfeitos, a gente pode tirar da raiz. Então, vai ficar para mim o quê? Qual que é a raiz de 4? 2. Qual que é a raiz de 25? 5. E agora aqui, para finalizar, eu vou ter também, ó, uma soma de fração com denominador diferente. O que a gente faz aqui? Ó? Vou resolver ele aqui para você também, né? Denominador comum entre 125 e 5, se fizer lá o MMC, 125.
O que eu vou fazer com esse 125? Divide pelo de baixo vezes o de cima. 125 por 125 vai dar 1. 1 vezes 14, 14, mais 125 dividido por 5 dá 25. 25 vezes 2, 50. Então, o resultado aqui para mim vai ficar como? 14 mais 50, 64, sobre 125. E aí também aqui, eles estão dentro da mesma raiz, eu posso reescrever isso aqui separado, né? Você pode fazer já direto aqui, mas o que acontece aqui é que isso aqui, eu posso reescrever ele assim, raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 125. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu sei que o 64 e o 125 são dois cubos perfeitos. Se você não tem isso, o que você vai fazer aqui? Fatora os números que você também vai chegar lá. Qual que é a raiz de a raiz cúbica de 64? É o meu 4, né? 4 vezes 4 vezes 4, 64. E a raiz cúbica de 125 é 5. Então, o resultado disso aqui para mim vai ser 4 sobre 5 ali, 4 quintos. Tá? Então, resolvido aí. Então, você vai ver que nos exercícios aí propostos, você vai ter que aplicar essas propriedades de acordo com o que for pedido aí. Beleza? Vamos lá, multiplicação e divisão. Também escrevi aqui de uma forma bem simples para você tentar entender aí. Multiplicação e divisão. Coloquei aqui multiplicar, mas serve para dividir também. Tá? Na multiplicação, a gente multiplica parte de fora com parte de fora e multiplica parte de dentro com parte de dentro. E na divisão, eu também vou dividir parte de fora com parte de fora e parte de dentro com parte de dentro. Tá? Então, vamos lá. Tem aqui, 5 raiz de 2 vezes 4 raiz de 6. Como que vai ficar isso aqui? 5 vezes 4, então multiplica parte de fora com parte de fora, 20. E parte de dentro com parte de dentro. 2 vezes 6, 12. Posso parar aqui? Você até pode. Mas se for um exercício que lá no fim você vai ter que marcar uma alternativa, ela não vai estar assim, porque esse 12 aqui, ele pode ser fatorado. E aí, é o que a gente viu anteriormente, é que a fatoração está associada a quase todas as propriedades. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Fatorar esse 12. Então, ficaria para mim assim, 20 que multiplica, fatoração de 12. Se você fizer lá, vai dar 2 raiz de 3. Então, aqui, eu vou ter a minha resposta. Multiplicação de novo, multiplica de fora com de fora, 20 vezes 2, 40 raiz de 3. Está aqui a minha resposta. Bom? Aqui mais um aqui, tem dois termos, tem que fazer a distributiva lá, né? O chuveirinho lá. Então, 3 raiz de 5 que multiplica 2 raiz de 3. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. 3 vezes menos 3, menos 9. 5 vezes 5, 25. Então, multiplica de fora com de fora, de dentro com de dentro. Aqui o 25 é um quadrado perfeito, então vou tirar ele da raiz. Vai ficar assim, 6 raiz de 15. O 15 aqui não dá para mim simplificar ele, porque se a gente for fatorar vai dar 3 e 5, ele é um produto de prima, então não tem o que fazer, né? Um produto de números primos, menos 9, que multiplica a raiz de 25, 5. Então vai ficar lá para mim assim, 6 raiz de 15, menos 9 vezes 5, 45. Então está aqui a minha resposta. Bom, seria a forma mais simplificada que eu consigo escrever aquilo ali. Aí aqui, como eles têm um fator comum em evidência, pode ser que também, que se for um exercício de alternativa aí, ele ia aparecer para você assim, fator comum 3, que multiplica 2 raiz de 15, menos 15 aqui. Dessa maneira. Então, ele simplesmente destacou esse fator comum entre eles, que é o 3, e colocou em evidência, né? Se multiplicar aqui, vai voltar ao que era lá. Bom? E aqui um de divisão, então, 12 raiz de 6 dividido por 4 raiz de 2. O que eu vou fazer? Divide parte de fora com parte de fora, 12 dividido por 4, 3. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque na sequência a gente vai estar trabalhando sobre racionalização de denominadores. E aí o que acontece? A divisão, gente, ela é muito mais fácil de ser utilizada. A racionalização só vai ser utilizada em último caso. Toda vez que acontecer isso aqui, que der para dividir, você vai dividir, que é muito mais fácil. Raiz de 6 dividido por raiz de 2, quanto que dá? 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui eu já tenho a minha resposta. Então, você não precisa racionalizar. A gente só racionaliza
quando não dá para aplicar a propriedade de divisão, tá bom? Beleza, gente? Então, olha lá, nossa última parte de radicais aí, racionalização, tá bom? Então, qual que é o objetivo da gente utilizar isso aqui, essa racionalização? É a gente pegar uma fração onde o meu denominador, ele é um número irracional, e eu transformar ele num número racional. Repara o que eu estou falando para você, eu estou transformando o denominador, que é um número irracional, em um número racional. Isso não quer dizer que a minha fração vai se transformar num número racional, tá bom? Mas é só a gente fazer o que, então, essa racionalização? A gente está tirando essa raiz do denominador. É provável que você até já escutou, aprendeu, que é obrigatório fazer isso, né? Eu tenho que eliminar essa raiz daqui, né? Na verdade, a gente elimina para transformar o denominador, que era irracional, no número racional, tá bom? E na maioria dos exercícios que aparecem, ele vai estar lá sem essa raiz aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, como que eu faço isso aqui? Primeira coisa, então você tem que entender que o nosso objetivo é eliminar essa raiz da parte de baixo. O exercício pode ser bem simplesinho, como esse aqui, onde você vai fazer o quê? Você vai multiplicar ambos os lados sempre pela raiz que está embaixo. Então eu tenho aqui, ó. O que eu tenho embaixo aqui? Raiz de 2. Repare que eu só tenho um termo aqui. Então eu vou multiplicar tudo pela raiz que está embaixo, no caso aqui, raiz de 2. E aí o que a gente aplica aqui? Propriedade de multiplicação, número de cima com o número de fora com o número de fora, número de baixo, número de dentro com o número de dentro, número de fora com o número de fora, né? Então vai ficar assim, ó, 5 que multiplica a raiz de 2, vai ficar lá 5 raiz de 2, sobre 2 que multiplica 2, raiz de 4. E aí o que acontece com esse 4? Ele é um quadrado perfeito, então ele sai fora da raiz. Então eu vou ter isso aqui, ó, 5 raiz de 2, dividido por 2. Nesse caso, não dá para simplificar aqui, o número com número, né? Então vou manter ali, aquela é a minha resposta final. Mas compreende comigo que, independente de como isso aqui apareça, o nosso objetivo vai ser o quê? Eliminar a raiz da parte de baixo, tá? Do nosso denominador. Segundo exemplo aqui, eu tenho lá 3 sobre 4 raiz de 5. Aqui embaixo eu tenho 4 raiz de 5. Acompanha comigo que eles estão juntos, então eles representam um único termo. Se eu tenho um único termo, eu multiplico tudo sempre pela raiz que está embaixo. Então, vou multiplicar isso aqui por raiz de 5. Então, como que vai ficar? 3 que multiplica a raiz de 5 aqui. 3 raiz de 5, né? E a parte de baixo vai ficar 4, que multiplica 1 aqui, né? Que se não tem nada é 1. 5 vezes 5, raiz de 25 aqui. Então, eu vou ter lá, de resposta final, 3 raiz de 5 sobre 4, que multiplica a raiz de 25, que é 5. Então, aqui eu ainda posso multiplicar esses dois, né? Então, eu vou ter lá 3 raiz de 5 sobre 4 vezes 5, 20. Está aqui a minha forma mais simplificada de escrever isso aqui. Beleza? Vamos para o próximo lá, letra C, onde eu não vou trabalhar com raiz quadrada. Aqui eu vou trabalhar com uma raiz quinta. E aí, o que a gente vai fazer? Lembra que o objetivo é eu eliminar a raiz. Na raiz quadrada, que é o que mais aparece, ele é tranquilo, porque multiplicou pela mesma raiz e foi embora. Agora aqui, se eu multiplicasse isso aqui pela mesma raiz, não ia dar certo. Quer ver? Ó? Se eu multiplicar aqui a parte de cima por 9 raiz de 5, e a parte de baixo aqui por 9 raiz de 5, o que vai acontecer, gente? Isso aqui não vai dar para mim cortar. Raiz quinta de 9 vezes raiz quinta de 9. Isso aqui ia dar para mim o quê? Ele ia dar raiz quinta de 81. E eu permaneci no mesmo lugar que eu estava, com uma raiz aqui embaixo. Então, quando não for uma raiz quadrada, você vai ter que pensar comigo aqui um pouquinho, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é entender que esse 9 não é um número primo, então eu posso reescrever ele através da fatoração. Então, como que ficaria isso aqui? Ficaria assim, ó, 6, que está para a raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Beleza? Aí já ficou mais fácil para mim. Agora, para você descobrir qual a raiz que você vai multiplicar os dois lados aqui, você vai olhar ali e vai sempre fazer essa subtração, ou seja, qual que era o expoente que eu tinha aqui, ó?
5. Quantos que eu já tenho aqui dentro? 2. Então, eu vou fazer lá 5 menos 2. Quanto que isso dá? 3. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, pela raiz cúbica de 3. Porque quando eu fizer isso aqui, ó, o que, que vai acontecer? Perdão, raiz cúbica não. Raiz quinta de 3 elevado ao cubo aqui. Tá? Por quê? Porque quando eu fizer isso aqui, ele vai ficar para mim como lá? Ele vai ficar assim, ó. Vou na parte de baixo primeiro, que é o que interessa para a gente ver se vai cortar. Raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 à quinta. Isso aqui vai ficar para mim assim, ó. Raiz quinta de 3 elevado a 5. Ó, somos expoentes e está multiplicando. 2 mais 3, 5. E isso aqui está para 6 raiz quinta de 3 elevado a 3, que é 27 lá. O que, que vai acontecer aqui? Ó? Posso cortar essa raiz, esse índice aqui, com o meu expoente. E o que, que vai acontecer com esse 3? Ele vai cair fora da raiz. Então, vai ficar assim, ó, 3, e lá, 6, raiz quinta de 27. E aí, o que, que eu posso fazer ainda aqui? Eu posso simplificar esse 6 com esse 3, né? 6 dividido por 3, 2, raiz quinta de 27. Essa é a minha resposta final ali, beleza? Vamos aqui para o próximo, letra D. E aqui o que, que vai acontecer? Você vai olhar e, diferente dos 3 exemplos que eu fiz, você vai ver que no meu denominador eu não tenho um único termo, eu tenho 2 termos. Toda vez que isso aqui acontecer, ó, raiz de 3 mais 2, ou seja, eu tenho 2 termos aqui, para mim eliminar essa raiz, eu não posso simplesmente multiplicar isso aqui por raiz de 3, que é a raiz que está lá embaixo. Porque se a gente fizer isso, vai ficar 3 vezes 3, 9. Que raiz de 9 é 3, saiu da raiz. Mas lembra que eu vou ter que fazer 2 vezes raiz de 3. E aí vai ficar 2 raiz de 3, a raiz permanece embaixo. Então, nesses casos, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar e observar quais são os 2 termos que eu tenho embaixo ali. Raiz de 3 mais 2. E aí a gente vai multiplicar isso aqui, ó, pelo quê? Por raiz de 3 e 2. Pelos mesmos termos que eu tenho ali embaixo. Porém, você vai se atentar nisso aqui. Ó. Eu vou inverter esse sinal. Se aqui é mais, lá vai passar menos. Porque aí, o que, que eu vou ter aqui embaixo? Olha comigo aqui, ó. Raiz de 3 mais 2, que multiplica a raiz de 3 menos 2. O que, que aconteceu aqui, gente? Isso aqui, para quem não lembra, é um produto notável. Eu tenho lá o produto da soma pela diferença, onde eu vou ter sempre o quê? Como resposta disso aqui? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. E aí eu vou fazer aqui, você vai perceber que o que, que vai acontecer aqui? Eu vou tirar a raiz de baixo, que era o nosso objetivo, tá bom? Então, aqui a parte de cima vai ficar assim, ó, 2, que multiplica a raiz de 3, isso aqui vai ficar para mim, 2 raiz de 3, 2 que multiplica menos 2, menos 4, tudo isso sobre. Aqui, ó, se você quiser fazer a distributiva, o chuveirinho, você vai cortar ali os termos e vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu falo para você de novo, já falei isso em sala, pegue essas regrinhas, pelo menos as 3 lá principais de produto notável, tá? Então, produto da soma pela diferença lá, o quadrado do primeiro. Então, qual que é o quadrado de raiz de 3? 3 ao quadrado, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Menos o quadrado do segundo. Qual que é o meu segundo termo aqui? Meu segundo termo é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar para mim assim. 2 raiz de 3 menos 4, dividido por 3 menos 4. Eu eliminei a raiz de baixo aqui, ó. Então, vai ficar lá para mim 2 raiz de 3 menos 4, dividido por 3 menos 4, menos 1. E aí, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Como é menos 1, vamos fazer um joguinho de sinal ali, né, para eliminar. Então, ó, 2 raiz de 3 dividido por menos 1, menos 2 raiz de 3, menos 4 dividido por menos 1, mais 4. Então, está aqui a minha resposta lá. Beleza? E mais 2 aqui, para a gente fechar.
Exemplo E, então, ó, também eu tenho dois termos aqui embaixo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui tudo por tudo que está aqui embaixo. Porém, eu vou inverter o sinal. Então, vai ficar lá 2 raiz de 6 e raiz de 2, né? 2 raiz de 6 e o raiz de 2. Só que aí ali, o que, que eu vou fazer? O meu sinal era menos, então aqui ele vai ficar mais. Beleza? E aí, vamos lá agora resolver isso aqui. Como que vai ficar aqui? Ó? Parte de cima a gente faz lá distributiva, né? 3 raiz de 2 que multiplica 2 raiz de 6. Isso aqui vai dar para mim 6 raiz de 12. Né? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar mais 3 raiz de 4. Sobre. Aqui agora eu vou escrever ali, passo a passo, para a gente entender o que acontece. Mas também é um produto notável, então como que fica isso aqui? Ó? Fica o quadrado do primeiro termo. Então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui na parte de cima, o que, que eu posso fazer ali agora? 6 raiz de 12. O que, que eu consigo fazer com esse 12? Eu consigo fatorar ele. Então vai ficar para mim assim, ó, 6 que multiplica. Fatoração de 12. 2 raiz de 3, mais 3 que multiplica. Raiz de 4, que é um quadrado perfeito, 2. Tudo isso dividido por 2 raiz de 6 ao quadrado. Lembra que isso aqui vale para tudo que está aqui dentro. 2 ao quadrado, 4, que multiplica. O que, que ele vai fazer aqui? Ó? Ele corta e o 6 vai cair fora lá. Vezes 6, menos, cortou aqui, o 2 cai fora aqui. 6 vezes 2 raiz de 3. 12 raiz de 3, mais 3 vezes 2, 6. Tudo isso sobre 4 vezes 6, 24. 24 menos 2, 22. Fechou aqui. O que, que a gente pode fazer ainda? Simplificar aqui tudo por 2. Todos são pares, né? Então eu consigo dividir tudo por 2, que vai me dar assim. Ó. 6 raiz de 3, mais 3, dividido por 11. E aqui eu tenho a minha resposta, forma mais simplificada daquilo ali. Ó. Também cumpri o objetivo, que é tirar a raiz de baixo. Tá? E agora vamos para o último, que é o F aqui. Você vai ver que esse exercício até tem no seu livro. Eu peguei ele lá, um exercício que tem resolvido. Que ele vai ser o parâmetro para você fazer as atividades que vão ser propostas aí, tá bom? Então eu tenho lá assim, ó, 2 mais 1 sobre raiz de 2, isso tudo está sobre raiz de 2 menos 1. Então vamos resolver isso aqui passo a passo. Primeira coisa é a gente juntar essas duas partes lá em cima, né? Então, olha lá, fração com denominador diferente, vou achar o denominador comum aqui, que é o raiz de 2, e aí o que, que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Raiz de 2 dividido por 1, raiz de 2, vezes 2, 2 raiz de 2. Mais, raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1, 1 vezes 1, 1. E tudo isso aqui está para raiz de 2 menos 1. Beleza, já fiz uma parte aqui. E agora? Agora vamos pegar isso aqui. Ó. Parte de cima a gente vai manter lá. Então eu vou ter assim, ó, 2 raiz de 2, mais 1, sobre raiz de 2. E aí, fração por fração, o que, que eu faço com essa fração para jogar lá para cima? Inverte numerador e denominador, né? Então isso aqui está por cima, vai vir aqui por baixo. Então vai ficar assim, ó, raiz de 2 menos 1. E o que, que vai lá em cima? O 1, que é o denominador que não aparece aqui, mas se não tem nada é 1. E aí multiplicando isso aqui, ó, 1 que multiplica ali, raiz de 2, 2 raiz de 2 mais 1, vai ficar a mesma coisa, né? Então eu vou ter lá 2 raiz de 2 mais 1, que está para raiz de 2 vezes raiz de 2. Gente. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? 2. Raiz de 2 vezes menos 1, menos raiz de 2. E agora sim, ó, agora eu resolvi toda aquela parte ali, ó, e cheguei aqui. Agora aqui eu vou racionalizar, que é o que eu passei para vocês aí, tá bom? Então, o que, que a gente faz para racionalizar isso aqui? Ó? Multiplica tudo, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo, pelo que está embaixo aqui,
Só que a gente faz o quê? Inverte o sinal. Se ali eu tenho o sinal de menos, aqui vai ser mais. E agora, a gente vai fazer isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2 raiz de 2 vezes 2. Isso aqui vai dar para mim 4 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes 2. Isso aqui vai dar mais 2 raiz de 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Isso tudo está para o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? O quadrado do primeiro, quadrado de 2, 4. Menos o quadrado do segundo, quadrado de raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Ficou assim. Vou terminar ele aqui embaixo com você. Então, aqui, eu vou ter lá 4 raiz de 2 mais raiz de 2 aqui. Eu já vou juntar os dois porque a raiz é igual. Então, vai ficar para mim assim, ó, 5 raiz de 2. Beleza? Aqui o 4, ele é um quadrado perfeito. A raiz de 4 é 2. Então, eu vou ter lá 2 vezes 2, que é 4. 4 mais 2, 6. Então, vai ficar para mim 5 raiz de 2 mais 6. Tudo isso está para 4 menos 2, 2. E aí aqui, você pode terminar o exercício, tá bom? Como esse exercício, eu falei para você que ele está no livro aí, ele é um exercício de alternativa, ele está resolvido para você. Se você quiser olhar aí depois, ele não vai ter essa resolução lá, as respostas não estão dessa maneira, ele ainda simplificou um pouco mais. Porque aqui, ó, eu não simplifiquei, por quê? Porque não dá para simplificar tudo, mas a resposta que ele traz para você, aqui eu consigo fazer a simplificação. Então, ficaria 6 dividido por 2, 3, né? Mais 5 raiz de 2 sobre 2. Então, está aqui a resposta lá, na forma mais simplificada possível. Beleza, gente? Um abraço aí, bom resto de semana para vocês, Deus abençoe aí, até semana que vem, espero ver vocês em breve.